Hoje o título desse vídeo é até um pouco delicado, no sentido da maioria das pessoas não entender, mas eu acredito que se você é jovem cristão, você também deve estar passando por isso. E eu não estou falando isso só porque eu estou passando por isso, mas eu vejo amigos também passando também por isso. Vamos lá. O lado ruim de ser um jovem cristão hoje. Qual é o lado ruim, Ezequias? Tem lado ruim de servir a Deus? Olha, eu vou te falar para você, não tem um lado ruim, não. Em relação a servir a Deus, não. Então esse aqui, para que você não venha atacar suas pedras, né? Calma, eu não estou falando de o jovem seguir a Deus. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Ao contrário, isso forja o seu caráter, a sua personalidade, né? Isso foge aos seus valores, à sua crença. Então, se você pega um jovem que não é cristão e um jovem que é cristão, cristão mesmo, né? Você vai ver que eles andam em caminhos diferentes, têm um comportamento diferente, até têm uma vida diferente. Mas o título não é esse. Eu falo o ambiente cristão. Vamos lá. Eu tenho vários amigos que eles também são solteiros. Eu tenho várias amigas que também são solteiras e têm essa dificuldade de poder arrumar alguém dentro da igreja. E eu não falo que a pessoa não tem iniciativa, porque realmente esse negócio de ficar esperando a boa vontade de Deus não vai vir. Você tem que ter iniciativa. Então eu tô falando naquela atmosfera de conversa que, partindo do ponto que o jovem, independente se é homem ou mulher, tem iniciativa. E mesmo assim ainda tem problemas de encontrar alguém dentro da igreja. Então, o lado ruim de ser um cristão dentro da igreja hoje é você não consegue encontrar uma pessoa cristã para poder estar conhecendo, namorando, noivando, casando, tão facilmente assim. É muito difícil. Por esse motivo que a grande maioria procura lá fora. Essa é a verdade. A verdade é que não é falta de iniciativa. Algumas pessoas podem falar, é falta de iniciativa dos jovens. Não, porque muitas das vezes você tem iniciativa, só que a menina ou o menino, ele fica, não estou no momento agora, temos que orar a Deus. Tá, meu amigo, ora-se a Deus quando parte do princípio que você vê que também faz sentido. Não é orar a Deus para ver se Deus vai tocar no seu coração para você gostar da pessoa. Você entendeu? Então, os jovens hoje, eu percebo que eles vão dentro de igrejas, né, igrejas visitando igreja, jovem cristão visitando outras igrejas, a fim de realmente poder conhecer alguém. Só que as pessoas se fecham. Chega no final do culto, a galera não senta para conversar, não é receptiva com outros jovens de outras igrejas, ela não senta, não troca ideia, não conversa, né? Simplesmente nem dá mal a paz do Senhor, já vira as costas, já anda. Entendeu? E Isaac, por qual motivo você está falando isso? É isso que você passou? Não, meu amigo, eu estou falando isso que é o que eu vejo também de amigos próximos tendo esse mesmo resultado, né? De você vai numa igreja, gasta gasolina, né? Corre risco de ir para um lugar desconhecido, você não saber ali o caminho que pode acontecer, e aí chega lá, mal, os jovens eles têm uma recepção. Não tem aquela recepção colorosa de falar, e aí, tudo bem, tal, de onde você é, de qual igreja, quanto tempo você é cristão, aí o que você faz, o que você toca, você canta, vamos trocar o WhatsApp, e aí que dia você vai lá na nossa festa da... Não tem isso, entendeu? Não tem. Eu não sei se é uma rivalidade que acontece, principalmente em igrejas que têm sede. Igrejas que têm sede, existe um grupo dos jovens dentro da sede, e existe aquela galera que está entrando agora naquela festividade. E aí é notório, é percebido, é palpável, você vê que existe uma exclusão acontecendo ali naquele momento. Onde a galerinha fica para a direita e a outra galera fica para o lado esquerdo. E aí me fala, mesmo o jovem ou a jovem tendo iniciativa, como é que conhece alguém assim? Sendo que os jovens não se criam uma atmosfera para poder estar conhecendo. Porque o jovem ele não vai para balada, o jovem ele não frequenta barzinho, o jovem ele não vai para o funk, o jovem vai para a igreja. Então, se não é a igreja para poder conhecer o jovem, onde é que é? Percebe? Um outro ponto.
Eu percebo também que as igrejas, elas, não estou falando todas, algumas, principalmente em cidade pequena, elas não criam uma atmosfera dos jovens. Eu falo pela minha igreja mesmo, tem poucos jovens, e os poucos jovens que tem, uma grande maioria é família, mas não tem uma escola dominical dos jovens, não tem um congresso com os jovens, uma saída, um retiro, um cinema, um ensaio, uma organização com os jovens. Não tem. Não tem. E aí é aquela coisa, mas você está indo para a igreja para poder conversar com o jovem ou para adorar a Deus? O cara que fala isso é um ignorante. Ele parte do princípio que parece que a gente é burro, né? Ai não, eu estou indo para a igreja só para poder ver jovem. Não, meu amigo, relaxa. Eu estou falando assim que a igreja, além sim da adoração, que é o principal, tem que criar um engajamento com os jovens para que eles venham permanecer na igreja e venham gostar de participar dos movimentos da igreja. Você percebe? Porque eu vim lá de São Paulo de uma realidade que, cara, toda semana tinha alguma coisa relacionada aos jovens, para que haja esse engajamento, para que também os jovens um venha poder conhecer o outro. Porque você não conhece um jovem no momento da pregação, no momento do louvor da oração. Você conhece um jovem no momento em que para-se e ali agora existe ali um ambiente de conversa harmônico. E isso não tem, principalmente em igreja pequena. O pastor ele só se preocupa em abrir a igreja e atrair, mas não se preocupa em como engajar, em como fidelizar, em como criar um ambiente de harmonia, porque no final das contas são um grupo de pessoas reunidos dentro de um ambiente, adorando a Deus. Mas se o jovem ele já não participa do mundo, não porque, mas você tem essa vontade de participar? Não, meu amigo, eu estou te falando que ele não participa também porque ele não quer. Se ele não participa do mundo, então o que sobra, não que eu estou falando que sobra, que significa que é pouco, mas eu falo assim, o que fica na disponibilidade dele é o ambiente da igreja. Então, se não é no ambiente da igreja que ele tem alguns momentos com os jovens, em que momento? Porque eu acredito que o jovem, ele está se identificando com isso, que parece que ele vê a vida dele passando, a juventude dele passando, e ele, sem conhecer alguém, sem poder ter um ambiente no qual ele fala, nossa, que bacana isso. E, e eu acredito que também um outro assunto muito importante eu sempre vejo que os jovens do mundo, eles são muito mais apoiadores, muito mais simpáticos e carismáticos do que os jovens da igreja. É triste falar isso, mas eu percebo. Se você é jovem, eu acredito também que você se conecta com isso. A facilidade de você criar uma amizade fora da igreja é muito maior, muito mais fácil do que dentro da igreja. Infelizmente. Mas eu não quero só falar mal ou tocar nesse assunto como se fosse, tudo bem, existe um problema. Tá, tem uma solução. Você como líder da sua igreja, você como responsável pelos jovens, você como maestro, você que tem aí uma responsabilidade, líder dos jovens, percebe que você tem que mudar um pouco a sua atitude e dar uma atenção para esses jovens. Não se preocupar só em fazer cobranças, não se preocupar em falar de eventos que vai ter dentro da igreja, mas criar esses eventos, né? Você criar essa comunidade, você engajar essa comunidade, porque ao mesmo tempo o jovem que está ali ele fica feliz e ele, por estar feliz, ele espalha essa felicidade para outras pessoas. Olha, cara, vamos lá na nossa igreja, porque lá na nossa igreja tem isso, tem aquilo, dia de domingo tem isso, tem cinema com jovem, tem isso, tem aquilo. Percebe? O pastor também, né? Vamos separar aqui uma verba, um dinheiro para que os jovens eles venham estar botando na Kombi, botando ali no ônibus e eles estão saindo.
Porque muitas das vezes o jovem, ele mora em uma cidadezinha pequena, rural, e ele não tem ali o financeiro para estar visitando as igrejas. Então, se o pastor ele percebe que existe ali a festividade com jovens dentro da igreja dele, ele já se antecipa e dá pelo menos o dinheiro da gasolina para que os jovens venham visitar outras igrejas, para quando tiver a festa dele, né, os outros jovens que ele visitou vir, isso é perfeito. Então você percebe que existe aí um problema muitas das vezes que acontece, que está passando despercebido, que não está sendo falado. E aí acontece que, nossa, fulano era tão firme dentro da igreja, por qual motivo ele desviou? Aí vem outras pessoas, um ignorante da vida, e fala assim, mas é porque ele gostava de farra, e realmente ele não adorava a Deus, separamos o joio do trigo. Não, meu amigo. É porque principalmente aqueles jovens que estão entrando agora na igreja, tem que ter um ambiente que eles venham falar assim, nossa, bacana, eu gosto daqui porque eu sou valorizado, eu percebo que existe uma entrega, percebo também que eu posso contribuir, que eu posso fazer, que eu posso ter um trabalho aqui, que eu posso me dedicar, porque existem essas atividades dentro da igreja. Então é um vídeo, um desabafo, não só meu, mas eu acredito de vários jovens também que passam por isso e chegaram a essa conclusão. Vamos melhorar as relações que nós temos com os jovens dentro da igreja, porque no final é o nome de Deus que é glorificado.